Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olá, paz! Estamos começando o Famílias Restauradas, aqui pela Rede Católica da Igreja. E estamos aqui nessa cidade maravilhosa de Curitiba, essa cidade fantástica, né? Em que vamos conhecer hoje a história da Giovana, da Juliana e da Santina. Essas três grandes mulheres e que têm uma história para nos motivar, uma história para nos motivar a continuar a nossa luta, a continuar a nossa presença na presença de Deus, né? A nossa luta junto com Deus, sabendo que nós vamos caminhar e vamos em frente, né? E aqui nós estamos então com a Giovana, que veio nos acolher. Deus abençoe, Giovana. Amém. Tá firme? Firme. Né? Vamos sentar ali um pouquinho. Sentando um pouquinho aqui para a gente já falar um pouquinho daquilo que nós vamos vivenciar lá na tua casa. Sua mãe e a Juliana estão lá? Sim. Né? A Santina e a sua mãe? Sim. Aliás, a Santina e a sua Juliana, filha também sim, estão lá. estão. Pois é. Que bom que nós estamos juntos, então, nesse programa. Né? Giovana, nós viemos aqui hoje te visitar. Né? Você nos enviou sua carta e nós estamos te visitando aqui hoje para também conhecer um pouquinho, saber um pouquinho mais da sua história. E não foi só você que tem uma história muito forte, mas também nós vamos conversar com a Juliana, vamos conversar com sua mãe, Santina. Né? Sim. A história de cada uma, então, e culminando aí com a fé. A Santina tem o esposo, que é a sua mãe, teve o esposo, que era um homem fiel, viveram por 36 anos, enfim, e que ele também, né, com as suas dificuldades, depois você vai ver, né, a Santina vai contar aquilo que ela passou, né, em sua vida com o seu pai. Você, né, na sua situação também, que tinha o namorado e que aconteceu alguma coisinha ali entre vocês e que vocês tiveram que tomar uma decisão, né? Sim. Vocês tiveram que tomar uma decisão, ele tomou uma outra decisão, mas você tomou um outro rumo e você não se arrepende. De jeito nenhum. Né? Graças a Deus. E também a Juliana, sua filha, que diante das situações que foram acontecendo, também teve algumas consequências na vida dela. Sim. Então, nós vamos passar por essas vidas, tanto a Santina, que é sua mãe, você, Giovana, e a Juliana. Nós vamos saber um pouquinho, né, da história de cada uma e como isso vai nos ajudar em nossa fé. Então, vale a pena você participar conosco, assistir nesse momento. Vamos, então, subir um pouquinho lá no seu apartamento? Vamos lá. Vamos lá? O que me faz mais feliz é ter a minha mãe, ter a minha filha, o meu filho que já não está aqui, está casado, né? Já construiu uma família. E saber que a hora que eu quero chorar, eu vou ali na igreja e me abraço no Santíssimo e Deus me escuta. Isso é a minha maior felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu quero apresentar então essa família, esta casa, apresentar também toda a equipe que está aqui para a gravação desse programa, apresentando, Senhor, todo o equipamento, enfim, tudo aquilo que o Senhor nos providencia nesse instante para a evangelização. Te louvamos e te agradecemos por nós estarmos aqui para mais esse instrumento de evangelização que o Senhor utiliza para salvar almas. Te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que nos abençoe a cada um que está aqui, abençoando nossos familiares, parentes, amigos, protegendo e livrando também de todo mal. Te clamamos por intercessão de Nossa Senhora.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos com famílias restauradas e agora conhecendo um pouquinho também dessa história, né? Que viemos fazer aqui na casa da Giovana, da Juliana e também da Santina. Então nós estamos aqui diante de 3 histórias, mas ao mesmo tempo 3 histórias que culminam, né? E que depois nós vamos ver o porquê que nós estamos nesta casa. Nós temos aí a história da dona Santina, que teve o seu esposo, né, viveu aí 36 anos, e nesses 36 anos viveu bem, né, mas aí daqui a pouquinho nós vamos contar um pouquinho e falar do que aconteceu, né, com o esposo da dona Santina. Temos também aqui a Giovana também, que ela teve o seu namorado, noivou, né, e quando estava grávida teve a Juliana. Aí aconteceu um fato. Daqui a pouquinho também nós vamos conversar com a Giovana. Que fato foi esse que aconteceu? Né? Que abalou um pouquinho a sua vida e também talvez isso foi instrumento de tristezas na sua vida e que ela vai contar daqui a pouquinho para nós. E também tem a Juliana, né? Os fatos que aconteceram com a Juliana, fatos que partiram também do esposo da dona Santina, o avô da Juliana, e que também culminaram com uma situação um pouco difícil em sua vida que ela lida até hoje. Então nós vamos conversando um pouquinho, né? Cada um vai falando aqui, todo mundo é livre para estar partilhando um pouquinho. Lembrando que nós estamos aqui para partilhar a vida delas, mas não com um sentido assim de negativo. Ao contrário, de nós estarmos aqui partilhando para você que foram capazes de superar todas as situações. Não é isso mesmo? Amém. Não é? Não é isso mesmo que aconteceu, Giovana? Isso. Então, dona Santina, a senhora viveu aí 36 anos com o seu esposo. Qual é o nome dele mesmo? É José Marcelino. José Marcelino. E aí, viveu bem? Vive bem, muito bem. Enquanto, né, que nem diz outro, enquanto durou, né, padre? A gente viveu muito bem, eu cuidava dele, ele era alcoólatra, né, mas eu sabia entender, eu cuidava dele como se eu fosse uma mãe dele, né? Entendi. E foi até onde que ele encontrou uma outra pessoa, né, quis ir morar com ela, se apaixonou. Sim. E ele viveu acho que 14 anos com ela, daí agora ele faleceu. Né? Fez 1 ano agora que ele faleceu. Entendi. De câncer. Mas ali vocês viviam bem, então e de uma hora para outra a senhora tem que lidar com a situação Tive dessa. que lidar com essa situação. Foi uma surpresa, né? Porque a gente não esperava isso. Exato. E antes viviam bem, apesar do alcoolismo, mas se amavam. Sim, Né? sim. E aí de um certo tempo começou até a cuidar como se fosse filho. Como se fosse meu filho. Eu já tinha ele como se fosse um menino. Que eu tinha que cuidar, livrar ele dos perigos. Tinha que estar preocupada com ele quando ele estava num bar. Acabei sendo mãe dele. Entendi. Mãe. Nos nossos outros programas, né, os primeiros programas, nós também tivemos situações, histórias parecidas com esta. Né? Então hoje a gente vai vendo aí o quanto o alcoolismo está presente na vida das famílias e o quanto isso vem, né, alertando também para aqueles homens, pais de família, que estão indo num caminho parecido com este, a parar um pouquinho e refletir. O que eu estou fazendo na minha vida? O que pode acontecer com a minha família também? Né? O que a senhora falaria para esses homens, pais de família, pensando no seu ex? Pensando nele, né? Porque ele acabou com a vida dele, padre. Ele adquiriu um câncer, né? Sim. Teve cirrose, ele sofreu muito para morrer, né? E a gente também sofreu, porque a gente queria bem, a gente, né, queria ver ele bem, eu não desejava mal para ele, né? Então, eu acho que um homem, quando ele se põe no álcool, assim, ele diz, vou beber socialmente. Não existe beber socialmente. A bebida do álcool, ele judia mesmo, ele acaba
com a pessoa. Quando não sabe né? beber, então E acaba melhor. com a família também, né? Uhum. Então eu fico muito triste quando vejo, porque a gente correu, eu fui no AA com ele, eu fui para o Alanon, a gente participava das reuniões semanalmente, eu ajudava, né, para que ele parasse um pouco, mas não teve jeito. Entendi. Não, ele não queria, eu acho, né? Como é que você via toda essa situação, Giovana? Diante da sua mãe sofrendo e seu pai também? Porque quer não quer, ele também estava sofrendo. Na verdade, a gente sofria junto, né? Porque ele sofria, a família sofria, né? Independente, porque a gente quer ajudar, mas quando a pessoa não quer ajuda, Isso. você acaba vendo que a pessoa está se matando aos poucos, né? E ele, na verdade, muitas vezes ele falava que ele queria ajuda, né? E como a mãe falou, a gente ia no AA, no Alanon, a família ia para cuidar Olha dele, só. né? E começou a querer largar, daí daqui a pouco ele já não estava nem aí para, né, para a família mais, né? Aí é o ponto que ele conheceu essa pessoa que ele saiu de casa e a pessoa também era alcoólatra, então, né, não tinha como tirar ele dessa, né? Entendi. Mas até que chegou o câncer, né? E levou ele, né? E muitas vezes, assim, a gente vendo ele na cama do hospital, a gente até chegava a pedir para Deus que desse o descanso, porque ele sofria muito. E a bebida, ela faz com que a família sofra. Exato. Né? Que a família fica doente junto com eles. Né? E depois, quando você vê no fundo de uma cama e você sabe que foi por causa de uma bebida que ele pegou, aí você fica mais revoltante ainda com as bebidas, né? Sim. E ele mesmo falava, né? Olha o que eu fiz na minha vida, né? Olha o fim. Ele falava? Ele falava pra gente. Então, assim, ele falava, se eu não tivesse saído de casa, mesmo perto dela no hospital, ele falou a última vez que fui ver. Ele falou, se eu tivesse com vocês, eu ia estar bem. Eu não ia estar aqui. Mas acontece que a bebida é uma doença. A bebida é uma droga, né? Exatamente. Ela vai matando aos poucos. As pessoas pensam que não. E a gente ia sofrendo com isso, a gente ia morrendo aos poucos com isso, né? Exatamente. E aí a sua mãe teve que lidar com essa situação do afastamento dele e como é que ficou a situação financeira? Não, a situação financeira, padre, eu não me preocupava, porque o que ele ganhava, ele detonava tudo, ainda gastava da gente também. Entendi. Pegava meu. Então eu aprendi a fazer as minhas economias, cuidando do que eu ganhava do meu trabalho, e eu sempre mantive minha casa. Entendi. Sempre. Eu não, financeiramente, ele não me fez falta, mas como pessoa, ele me fez muita falta. Entendi. Dona Santina era uma mulher casada e esse esposo teve contato ao longo do casamento com bebidas. O que aconteceu? No meio de muitas saídas de casa para beber, esse marido foi se distanciando da família. No meio desses encontros com bebida, surgiu uma mulher e dessa mulher veio um relacionamento extraconjugal, onde o esposo da Dona Santina, infelizmente, acabou por abandonar esse lar. Esse marido da Dona Santina ocupava uma função paterna e muito importante dentro do contexto familiar dele, onde na ausência dele, a Dona Santina virou referência da casa. Em função da bebida, esse marido também veio a óbito, o que ocasionou uma série de transtornos psicológicos na vida dos componentes dessa família. O que acontece? A gente tem que lembrar que a traição muitas vezes vem num momento de euforia e de impulsividade, onde a pessoa que está traindo, ela não pensa que isso vai ter consequências não só para a vida dela, como a vida da família que vai ficar separada dela por um tempo. Porque dificilmente você faz uma traição no momento de espontaneidade. Você percebe quando você está se interessando por uma outra pessoa e, teoricamente, você teria que lutar contra isso. No caso, o marido da Dona Santina não conseguiu e, infelizmente, foi à frente com essa traição. Essa é uma das situações, né? A segunda situação é a da Giovana, que namorava, estava noiva, né? E aí, de uma hora para outra, aí nasceu a Juliana, não é isso?
Foi. E você também namorava bem, vivia bem com ele? Como é que era a situação? Sim, eu conheci ele com 14 anos. E nós namoramos 2 anos, né? E é aquela coisa de adolescente, né? É o homem da minha vida, Entendi. é com ele que eu quero casar, é ele que eu quero ter a família, né? E acabei que nessa achando, né? Eu acabei engravidando da Juliana, né? E não reclamo, porque é meu presente de Deus, eu acho que ela é minha amiga, ela é minha companheira. E assim, mas ele, no momento que eu falei que eu estava grávida, ele comprou remédio para me abortá-la. E você pensou também na mesma situação? Não, de jeito nenhum. Eu trabalhava num cartório, na época, e falei, com você ou sem você, eu vou ter o meu neném. Eu não sabia o que era ainda, né? Mas eu vou ter. Eu sou uma criança? Sou. Meu pai pode tocar de casa? Pode. Mas eu vou ter. De um jeito ou outro eu vou ter. Sim. Né? E ele achou que eu estava falando da boca para fora. Porque, né, criança, adolescente, e eu não tomei o remédio. Eu joguei o remédio fora. Aí, depois, quando ela nasceu, ele veio vê-la, né? Olha. E ela estava mamando, eu me lembro bem da cara dele, assim, que ele chegou, ficou olhando para ela, né? Que linda, minha filha, não sei o quê. E eu só ali pensando, o que eu vou fazer, né? Eu vou aprontar alguma para ele. E nessa, minha mãe tinha acabado de levar o meu prato para mim jantar. E eu tinha terminado de jantar, aí ele veio no quarto para ver ela, perguntou se podia pegá-la no colo, eu falei que sim. Aí eu olhei assim, ó, aquela faca lá em cima, assim, e falei assim, não cansa aquela faca? Aí ele falou assim, tá. Aí eu falei assim, não, agora você pega essa faca e coloca no pescoço da sua filha. Porque quando ela estava dentro de mim, ela não sabia gritar um ai para que eu matasse ela. Agora ela está no seu colo, pelo menos um ai ela vai gritar. E ele começou a abraçá-la e chorar e pedir perdão para ela, sabe? E ela abriu o olhinho assim, e ela tinha dias, ela abriu o olhinho assim e meio que sorriu para ele, dizendo assim, você está perdoado, né? Só que ele ficou um bom tempo afastado dela, sabe? Ele não vinha vê-la, uma vez ou outra vinha, e aquelas coisas assim. E hoje nós somos grandes amigos, ele Graças é amigo a Deus. dela, né? Ela teve contato depois, acho que nos 5 anos, que ele começou a vir procurá-la, né, ver. Está mais próximo. E está mais próximo. Mas registrar mesmo, ele nunca registrou, né? Então a Juliana teve os meus pais como pai, né? Tanto que ela fala assim para mim hoje, mãe, você não é minha mãe, você é minha irmã, né? Porque ela foi criada pelo meu pai e pela minha mãe, né? Ela só foi registrada e mamou em mim, mas né, quem deu todo o suporte mesmo, graças a Deus, foram os meus pais, né? Ótimo. Pela família maravilhosa que eu tenho, né? Sim. Então nós temos duas situações aí. Primeiro, a situação do aborto, né, que hoje é um assunto tão falado, né? E nós, como cristãos também, a gente tem que sempre pensar nesse sentido, na vida. Porque tem muita gente que fala assim, inclusive hoje é a história, o corpo é meu, né? É aquela célebre frase que estão dizendo por aí. Então, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Só que nós temos uma outra realidade aí que é o corpo da criança também, né? Naquele momento em que a criança ela foi feita, também a criança não pediu para ser feita, né? E nesse momento então ela é gerada e aí alguém vem e decide, vamos tirar, vamos matar essa criança. Então é algo que precisa ser muito pensado, né, e repensado aí, porque quantas crianças estão sendo mortas no mundo inteiro, né? Em situações como esta, como a sua. Né, na adolescência, quantos hoje... E aí nós podemos pensar também em outra situação anterior, porque a igreja nos pede a castidade antes do casamento. Né? A igreja nos pede também a vida casta do casal que está namorando, noivando, né? E que a relação ficaria ali depois do casamento. Né? Então, a gente precisa repensar nesses assuntos, nesses pontos. E interessante aí que você foi muito sábia, e pegou a faca e falou, então agora você mata, já que ela é capaz de pelo menos gritar. Estava ali para gritar, né? Pois é. Porque ela já estava ali, né? Então, ela, pelo menos um ela ia falar, né? Exatamente. Então, diante dessas situações, também aí entra uma outra realidade que foi o afastamento dele,
né? Quantos pais também que afastam de seus filhos, quantos homens também que namorando, noivando, enfim, a menina engravida e aí esse homem simplesmente acha que o problema é só da menina, não dá uma pensão, não dá a presença, que é mais em especial, né? Então nós vamos vendo aí que são situações que precisamos refletir e que tudo isso vai também ter consequências no futuro. E daqui a pouquinho nós vamos falar então das consequências, né, dessas situações todas, da situação primeiro do esposo da dona Santina, também da situação aí do noivo, né, do primeiro relacionamento da Giovana, e daqui a pouquinho vamos conversar então com a Juliana, né, dessa situação toda que aconteceu. Não existe problema que a gente não consiga levar, né, sem desanimar, né, se tiver Deus na sua direção, na sua vida. Põe Deus sempre na sua vida. Você vendo a situação da Juliana, da Giovana, como é que foi isso dentro de você, vendo a filha passar por essas situações? Ah, padre, lógico que a gente levou um susto grande, né, porque era meu bebê. Aham. Ela era meu bebezinho, né? Levava para o colégio, ia buscar no colégio, cuidava, de repente me aparece com esse problema, mas eu tive que aceitar, porque eu pensei, Deus está dando uma vida, não está tirando. Então vamos em frente, vamos lutar. E tive a Juliana, eu tenho a Juliana como se ela fosse minha filha. Tá bom. Porque desde a primeira noite que ela nasceu, ela dormiu no meu braço, padre. Olha Então só. é meu bebê, né? Aham. Então eu cuido dela e tenho carinho por ela. Você Nunca gosta da judiei. vovó? Eu amo. Nunca judiei da Giovana por causa disso. Em subentender ele também. Conversei com ele. Filho, você vai casar por causa de uma gravidez, você vai judiar da minha filha. Só que, padre, eu não sabia que talvez eu fiz mal nisso, porque daí no casamento dela, ela foi infeliz também. Entendi. Não sei se ela nasceu para acontecer essas coisas, a gente tem que entender as coisas, pensar muito bem, né? Porque às vezes eu acho assim que... Porque eu conversei com ele, disse para ele, se fosse casar por causa da gravidez, não, que seria um presente que ele deu para nós. E eu falo até hoje para ele, você não curtiu cada passo, você não curtiu as primeiras palavras, eu curti tudo. Tudo. Então foi um presente de Deus. Uhum. Tem muita gente que tem essa ilusão de que porque engravidou, agora vamos ter que casar. Não. Né? A gente orienta, e a igreja orienta que o casamento não é por causa da gravidez, não é por causa da criança. Por causa do amor, é o amor, padre. Eu me casei por amor, então hoje eu me sinto assim até mal quando converso com um jovem que fala, vou me casar porque tem dinheiro, porque isso, porque aquilo. Eu fico triste com isso. Sim. Eu fico muito triste. Porque tem que existir um amor, olha, é a coisa mais linda. O amor, e olha, o amor eu acho que é só uma vez. E a senhora ficou sabendo que ele queria que abortasse também? Não, eu fiquei sabendo depois que ela nasceu. Né? É quando aconteceu o fato dela falar, daí que eu fiquei sabendo, mas eu não sabia. E aí veio a Juliana, então, um presente. Ganhei um presente de Deus, Né? linda, maravilhosa. Minha boneca. Sua bonequinha. Minha E bonequinha. nessa situação, aí tá, ele se afastou e a Juliana foi sendo criada por vocês, né, com muito carinho, muito amor e tudo. E aí vem a situação, então, do vovô, né, Juliana? Isso. Como é que foi, assim, essa situação do vovô que de uma hora para outra arrumou uma outra pessoa e tem que sair de casa? Foi difícil para mim. Né? Foi muito difícil. Eu não soube lidar, no entanto que eu entrei em depressão, né? Né? Entramos nesse ponto aqui agora, né, da vida da Juliana, e que as situações que aconteceram com ela, né, que nesse instante ela entra em depressão. Né? Vocês passando por uma situação já difícil, aí vem a Juliana com a depressão. Né, Juliana? Foi Como é que você viu essa situação do seu pai ter que, aliás, aí vem o seu avô, né? O seu avô que sai de casa por causa de uma outra pessoa. Foi bem difícil para mim, eu não soube lidar, né? Elas ainda lidaram mais... Com mais um tranquilidade. pouco melhor, assim, com o assunto. Eu não, eu já pensei que era o fim do mundo, não queria. Até então, no dia que ele saiu de casa, eu tinha 15 anos, 14 anos.
eu me arrastei nas pernas dele. Ele foi indo e eu falava para ele, fica, fica. E ele me arrastando e me levando. E eu... Ele chorou? Não. Não? Não. Foi frio saindo Foi de frio, casa? foi frio. Entendi. Nós orientamos também a todos os homens, ou então até mesmo mulheres, né? Que numa situação como esta, de convivendo dentro de casa com a família, né? Que espere o tempo, porque nós passamos, e hoje eu celebrava na missa e falava sobre isso, que nós passamos por situações em que, em 3 situações, em outro momento eu já falei aqui, nós nos encantamos com a pessoa, apaixonamos e depois vem o amor verdadeiro. E muita gente, quando vem o tempo da paixão, afasta-se da família, acaba com a família e não espera o tempo certo de um determinado relacionamento, não é? E aí é onde abandona a família e a família acaba sofrendo, né? Você, com aquela situação, a Juliana já com 15 anos, ela já apresentava sinais de depressão, sinais de bipolaridade, alguma coisa assim? Não. Uhum. Não, ela não apresentava. Tanto que Ao foi menos após... vocês não entendiam assim. Não, na verdade foi assim. Quando a gente viu que ela começou a ficar quieta, né? Porque a Juliana sempre foi uma pessoa ativa, né? E ela começou a ficar quieta, ela não queria muito ter papo com os colegas. Eu achava que era saudade do avô, né? Porque... Mas independente do meu pai estar separado da minha mãe, a Juliana nunca deixou de ver ele. Ele sempre vinha buscá-la para sair, para jantar, sabe? Para ir na casa dele. Sempre teve contato, né? Só que no começo, assim, para ela foi difícil. Aí um dia, uma colega dela, né, que estudava com ela, falou que a professora do colégio precisava falar comigo. Aí eu cheguei lá dela, falou assim, olha, a Juliana está com depressão. Eu falei assim, o que é isso, a depressão? Porque eu não sabia. Na nossa família nunca ninguém teve, né? Então, assim, o que é isso? Isso é coisa de rico, eu achava, né? Isso aí é doença de rico, que nada. Aí ela disse assim, não, olha a prova dela. Na prova dela estava lá, dizia coisas, as respostas, era assim, por que existem pessoas dormindo na rua? Tinha nada a ver com a resposta, sabe? Por que o marido tem que sair de casa e deixar a mulher e seus filhos? Então, aí começou, né? Aí eu vi que ela não queria comer, que ela não queria tomar banho, né? Entendi. Aí acabei levando num psiquiatra. Aí entrou nas medicações. Aí foi em 4 meses, né? Ela conseguiu se recuperar, mas foi assim, foi difícil porque ela não dormia nem de dia nem de noite, Entendi. né? Aí minha família, a irmã da minha mãe, minha ex-sogra, né? Elas ouviam muito o Padre Reginaldo, sabe? Uhum. E ali elas falaram para mim, ouça o Padre Reginaldo, faça a campanha dele, que você vai ver que ela vai começar a melhorar. E eu, né, com fé, mas não com muita fé, né, falei, vamos ver o que dá. Aí eu vi que o pessoal ligava para ele, né? E eu disse assim, deve ser um tédio, né, ligar lá, eu não consegui ligação, né? Sim. Mas vamos ver o que dá, né? Aí eu liguei, aí eu comecei a falar com ele, eu consegui a ligação. Na Olha hora só. que eu liguei, ele me atendeu. E eu falei com ele. Aí ele falou assim, aí eu comecei a chorar. Daí ele falou assim, qual que era o meu problema, né? Eu falei que o problema estava sendo de ver minha filha doente, né? Entendi. E que minha filha dizia que ela não era digna de estar viva, né? Olha só. E foi e tal, e a gente fez oração e tal. Aí no mesmo dia, 3 horas da tarde, toca o meu telefone aqui em casa. Aí era o Padre Reginaldo. Ele ligou e falou assim que ficou muito comovido com a minha história, né? E que ele queria fazer uma oração por telefone, né? Que ele não ia ter tempo de ir na minha casa, mas ele gostaria muito de ter ido na minha casa. Mas ele falou que não ia ter tempo e que se ele podia fazer uma oração por telefone com ela. Eu falei, lógico que sim. Falei, só que ela não vai falar nada com nada, padre. Ele falou assim, Deus sabe, né? Aí chamei ela, eles rezaram o Terço da Misericórdia às 3 horas da tarde. Uhum. Quando foi à noite, Ao ela telefone? mesma... Isso, no telefone. No mesmo dia à noite, ela foi, ela mesma tomou banho, ela mesma pediu comida, sabe? Sei que Deus estava ali presente na oração do padre. Não, ele está em todos os momentos, Deus está conosco, né?
Mas a hora que o padre falou aquilo assim para mim, eu falei, eu até duvidei que fosse o Padre Reginaldo, né? Entendi. Porque eu disse, aonde que um padre vai ter esse contato, vai se preocupar assim, né? Porque Sim. muitas vezes a gente precisa de um padre, você tem que marcar hora, você não sei o quê, aquelas coisas, né? Então Deus te deu pelo menos 2 presentes, um padre que te ligou, outro padre que está visitando a tua casa. Exatamente. Exatamente. E contando para as pessoas o meu testemunho, porque para ver que não desistam, né? Porque Exato. a gente às vezes faz oração e a gente quer as coisas para hoje. E não é Pra assim. ontem, né? A gente E a quer para bênção de agora, Deus né? vai chegar no momento certo. Não, a gente quer terminar a oração e já quer que esteja ali, né? Já quer que tenha, né? E não é assim, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Ele vem. Ele demora, mas ele vem. Hoje na missa pela manhã eu pregava sobre isso. Falava que por causa de Deus não atender os nossos pedidos de imediato, porque nós queremos assim, aí muitas vezes nós abandonamos Deus, né? Deixamos Deus de lado. Não atendeu, então Sim, como foi o que meninos aconteceu mimados. comigo mesmo. Não é Porque isso? eu mesmo dizia assim, Deus não me ouve, por que eu vou à missa? Deus não faz nada por mim, por que eu vou rezar para Ele? Minha mãe ficava muito brava comigo. Calma, menina, não é assim. Né? E eu, mas por que as pessoas pedem? Mas você sabe quanto tempo elas estão pedindo? Né? A gente não sabe, né? Então não é assim. Eu acho que a fé da gente é ali, né? Você pedir e esperar, né? Exatamente. Que vem. E veio então a depressão por causa de uma outra situação, que foi a morte do seu avô. não é De isso? novo. E aí voltou tudo de novo? Sim, eu fui internada dessa vez. Né? Precisei ser internada. Entendi. Então veio esse sentimento novamente, Veio. tomar um remédio novo. Tomar remédio. Mas só que hoje já está mais ameno. E está estável. Uhum. Mas tem que se cuidar, né? Porque Só que aí você tem um sentimento. O sentimento e o medo da perda. Isso, De quem? da minha avó. É? Meu Deus. E da sua mamãe também? Da mãe também, mas mais da avó, né? Da avó, Pela porque- idade, É. eu sei que vai mais cedo. Vai mais cedo? Não sei, né? Nós não sabemos. Sabemos. Só Não sei, Deus sabe. né? Só Deus que sabe. E você gosta da vovó? Eu amo a minha avó. É? Ela é a minha vida. Né? E a Giovana também Minha é mãe é uma minha mamãe? companheira. Hã? Minha companheira, minha irmã. Né? E a Giovana ama a mamãe? Nossa, minha mãe é tudo. Eu falo para ela que ela é meu alicerce. Né? De tantas situações, então, aí você encontrou força nela. Tanto que eu tive que fazer até terapia de medo de perder. Né? Olha só. Esse medo. De levantar, ver se está respirando. Ela levantava. Né? Mas só que Mas tem que entender, né, padre? a vida vai ser assim. Tem que entender essas coisas. Nossa, as coisas de Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. Ele sabe a hora, ele sabe tudo. E ele não vai desamparar. Tenho certeza. Então, no domingo, eu vou de manhã na missa, servir. No sábado à noite, no sábado meio-dia, né? No sábado às 15 horas também. E na quarta-feira às 21 horas e 22 horas eu tô lá. Ótimo. Então, eu falo para elas, né, esse dia daí, mas veja só o que Deus fez para eles, que maravilha. Como que a gente não vai acreditar que Ele existe, né? Então, se a gente vê esses dias ainda o padre estava falando, na homilia, estava falando e tinha um senhor andarilho, né, da rua lá sentadinho lá. Aí o padre contando que Deus deixou o mundo para nós, que é maravilhoso. Não sei se eu posso falar disso. Que é maravilhoso e tal, né? E que a gente ganhou tudo, né? Porque a gente ganhou de Deus, né? Aí ele olhou assim, por isso que eu sou feliz. Ele disse, eu ganhei o mundo. Achei tão bonito aquilo. E eu vim para casa e eu passo para elas isso. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui de passagem. Né? Assim De como eu vim passagem. aqui, estou passando por sua casa. É verdade. Né? E nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar não é aqui. Com todas as perdas que elas tiveram, o que aconteceu? Elas ficaram com medo muito grande de perder a Dona Santina.
A primeira perda importante dessa família foi a perda do avô, que era uma figura de referência muito importante, principalmente na vida da neta. Né? Por quê? Porque esse avô tinha um valor de referência paterna na vida da neta. Na ausência desse avô, a dona Santina virou o referencial da família, tanto da Juliana quanto da Giovana. Por a dona Santina ser uma mulher muito forte, ela virou o pilar de sustentação. E as meninas estão com muito medo de perder a dona Santina. É importante a gente saber, como o padre falou anteriormente, que nós estamos aqui de passagem. O que isso significa? Que a gente tem que estar forte e que a Juliana e a Giovana, como muitos de vocês que estão nos ouvindo agora, precisam aprender a se fortalecer, né? Porque na ausência da dona Santina, quem vai ser o pilar das duas? Ambas. Uma tem que estar apta para fortalecer a outra, para que nenhuma das duas caia e novamente surja um novo processo depressivo. E para pedirmos a bênção de Deus, então eu quero chamar aqui o Fernando, né? E nós vamos pedir essa bênção de Deus, que mesmo que estejamos passando por situações parecidas com a de vocês, né? Alguém que abandonou, alguém que já morreu, alguém que está, né, com bipolaridade ou não, né? Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe. E é no tempo dele, no tempo de Deus. E essa música eu fiz justamente no tempo em que estava seco aqui no Brasil. E aí começou a chover. Assim também é a nossa vida. Às vezes está difícil, mas aí começa a mudar tudo. E vai mudar a nossa vida. É assim. As águas que descem dos céus são as bênçãos do Senhor. Águas que purificam, águas que trazem vida. Derrama sobre o meu lar e renova minha família, inunda minha casa com bênção especial, sacia nossa sede com a água que vem do céu. Manda chuva de bênçãos, manda bênçãos do céu, manda chuva de bênçãos, manda bênçãos, Senhor, manda chuva de bênçãos, manda bênçãos do céu, manda chuva de bênçãos, manda bênçãos, Senhor. Foi muito difícil sair. A saída dele foi o mais difícil para mim, porque eu não aceitava. Eu achava que eles tinham que ficar para sempre junto. E não foi bem assim, né? Mas tive que superar isso com força e com fé, né? O que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês hoje é sobre a diferença entre uma tristeza e uma depressão. É importante vocês saberem que a tristeza é um sentimento inerente do ser humano, assim como ser alegre, chorar, sorrir, sofrer. Tem sentimentos que a gente vai ter, todo mundo tem. Nem sempre a depressão vem em forma de tristeza e de choro, como muitos pensam. Muitas vezes a depressão vem em forma de irritabilidade e agressividade. A gente começa a falar com a pessoa e a pessoa fica grossa de uma hora para outra, começa a não ter paciência e isso também pode ser um sinal de alerta. Busque ajuda na sua comunidade, na sua igreja, busque a atenção de um profissional, mas é importante como qualquer outra patologia. Quanto antes você procurar ajuda, antes você poderá ser curado. Você que quer entrar em contato conosco, está aí.
Na telinha você pode pegar o endereço e enviar a sua história também, né? O seu testemunho da sua família. E quem sabe um dia a gente possa visitar aí a sua casa, não é mesmo? famíliasrestauradas@evangelizarepreciso.com.br. E também você pode entrar em contato pelo 041 3221 6060, tecle o 1. E você pode entrar em contato e também dizer aí da sua história e o que a história, né, o que nós estamos contando aqui nesse programa, está também realizando em sua vida. Vimos aí, hoje, a história da Giovana, né, que a partir da situação da mãe, da Santina, né, ela passou por todas as situações difíceis, mas graças a Deus superadas, né? E veio também aí a Juliana, com a bipolaridade também, a depressão, mas só que graças a Deus também hoje equilibrada, né? Podendo conviver com a família, podendo conviver com amigos, podendo conviver com outras pessoas. Veio aí um outro momento na sua vida que foi a perda do avô, mas aí, né, já também superando essa situação e sempre ali, próximo de Deus. É o que a gente vê com a Santina, né? O tempo todo ela demonstrando, né, e falando, olha, Deus tem que estar à nossa frente. Isso tudo nós temos que então louvar e agradecer a Deus. E é aqui, na presença do Senhor, na palavra que nós encontramos, né, esse alento e essa força para dizer que Deus está próximo a nós todos os dias. Você que se sente assim, né, entristecido, entristecida, saiba que Deus está sempre próximo a nós. Para quê? Para nos curar e também para que nós, curados, nós possamos amar, né? Amar sem medida, amar mesmo de todo o nosso coração. Eu agradeço a acolhida das meninas, né? Posso chamar meninas, né? Com certeza. Então, a acolhida das meninas, e já quero aqui ler o Salmo 91, né? Na Bíblia da Ave Maria, o 90, que a Juliana tanto gosta. Não é isso mesmo, Juliana? Você gosta desse salmo por quê? Porque eu acho que ele fala tudo que a gente tem que ouvir na hora certa. Qualquer momento que você for ler ele vai servir para alguma coisa para você. Ótimo. E a palavra então nos diz o seguinte: tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terremotos, os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiu 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Tem mais aqui a palavra do Senhor, né? E essa é a palavra do Senhor para nós. E essa palavra vem também nos motivar, dizendo que Ele está perto de nós, Ele está próximo a nós. Então vamos nos colocar na presença do Senhor, vamos cantar uma música pedindo ao Senhor que venha nos ajudar, né? Curando as nossas feridas, curando sempre, porque eu tenho a certeza de que vocês, passando por essas situações, o abandono, a perda e também as enfermidades, enfim, vocês se agarraram no Senhor e Ele veio também ajudando vocês em todas as situações difíceis, né? Segurando a mão de vocês e também dando a vocês força, curando das feridas, né, dos traumas, das situações difíceis que aconteceram com vocês, não é? E a gente então, nós pedimos ao Senhor nesse instante para que, curando, sejamos também curados a todos nós e você que está em casa. Vamos cantar assim. Põe tua mão nas feridas do meu coração, minhas dores eu entrego em tuas mãos, vem me curar, me libertar
enxugar minhas lágrimas com teu amor. Cura-me, Senhor. Sara-me com teu amor. Cura-me para amar. Cura-me para amar. Liberta-me, renova-me. Só tu podes curar-me, Senhor. Tudo podes realizar em mim. Eu quero te amar, quero te seguir, quero te servir. Cura-me. Eu quero te amar, quero te seguir, quero te servir. Cura-me. O amor, ele fortalece cada vez mais a gente. E Deus nos dá a bênção, Ele dá a força para a gente enfrentar qualquer tipo de problema. Se Deus me deu o dom de ser mãe, por que eu vou tirar uma vida? Não, eu fui, me agarrei com Deus, com a minha família e não me senti abandonada em momento algum. A minha avó e minha mãe são tudo para mim. Elas são minha fortaleza, minha vida. Elas são tudo, 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 tudo para mim. Eu não me imagino sem elas. Liberta-me, renova-me. E só de cantar essa música eu já me sinto restaurado, renovado, né? Eu não sei vocês, a Giovana. Me emocionei. Pois é, que Deus abençoe vocês sempre, abençoe a sua casa e que o Senhor continue restaurando a sua família, né? E você que está em casa, que Deus também restaure a sua família sempre. E sinta esse amor grandioso de Deus por você, né? E que você propague isso para o mundo. Uma vez curado, restaurado, propague o que Deus fez em sua vida, testemunhe essa graça na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta também. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe você, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Até o próximo programa com fé em Deus. Amém. Sara-me com teu amor. Cura-me para amar. Liberta-me, renova-me. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia